tarde, jovem! Tá começando mais um Santa Carona Pocket com o Padre François. Muita gente ficou falando, não, a gente queria o Padre de novo, a gente gostou do Padre, então a gente trouxe o Padre mais uma vez. Afinal de contas, quinta-feira que vem é dia de São Thomas More, ou São Thomas Moros também, né? Então, Padre, seja bem-vindo. Obrigado, K2, obrigado também a todos vocês que acompanham e dão notoriedade ao Santa Carona, ao Santa Zoeira, ao Santa Carona Pocket e a toda a programação do Santa Carona. Deus abençoe você. Obrigado também porque nesses momentos importantes nós podemos evangelizar também através das mídias sociais. E não se esquece de antes de começar o vídeo clicar no joinha, se inscrever no canal, porque hoje vai ser muito massa. Então, Caião, roda a vinheta. Dia 22, temos dias de São Thomas More, ou Mouro, ou Moros. Vou falar de More porque o Ney ia querer assim. Quem foi São Thomas More? Então, São Thomas More, ele é um santo inglês, nasceu em Londres, London, nasceu em Londres, de uma família nobre, o pai era juiz. Thomas More cresceu num ambiente profundamente cristão, católico. Nesses momentos, de uma família nobre como ele era, lógico que ele tinha que receber uma educação muito boa também. E ele tinha também grandes dotes intelectuais e começou então a se interessar pela cultura clássica. Ele estudou muito bem o grego, muito bem o latim e, melhor ainda, estudou muito bem o direito. Depois ele virou um grande advogado. Eu acho interessante esses primeiros 3 estudos da vida dele porque mostram o grande conhecimento do que nós poderíamos chamar hoje de cultura ocidental, porque Atenas e todo mundo grego, Roma e todo mundo latino, e ele como cristão, como todos nós os cristãos, sempre nos voltamos para Jerusalém, Belém, Nazaré, a terra de Jesus. E a cultura ocidental está construída com essas 3 cidades, a meu ver. Essas 3 regiões, Palestina, Grécia, Atenas e Roma, Itália. Isso também mostra em Thomas More, vai cultivando essas ciências ou esses saberes de maneira tão sistemática e tão perfeita que ele se torna um verdadeiro humanista conhecido em toda a Europa. A Europa da época conhecia Thomas More. Ele era amigo de Erasmo de Roterdã, por exemplo, né? Ele também, logo que começou a reforma protestante, ele conhecia Lutero. Quer dizer, ele estava muito bem conectado com digamos assim, a society europeia, né, da época. E é interessante na vida dele também observar que antes de ele, quer dizer, concomitante com esses estudos, com essa vida tão social que ele tinha, antes dele se decidir mesmo por uma vida laical, como um leigo mesmo no meio do mundo, eu costumo dizer que São Thomas More, ele é o leigo do Concílio Vaticano II no século XVI, sinceramente. É o leigo do Concílio Vaticano, aquele leigo de Lumen Gentium número 31 do Concílio Vaticano II, só que no século XVI, porque realmente ele se santificava nas atividades profissionais dele. Era um homem assim que, antes de ter essa visão toda do mundo, da igreja, ele passou uns anos na Cartucha, não como membro, ele nunca foi monge, cartucho, mas ele quis passar um tempo na Cartucha em oração e penitência, de tal maneira que esses anos marcaram muito. Ele ficou na hospedaria da Cartucha, rezava, estudava, e esses anos marcaram tanto a vida dele que nós vamos ver uma vida ordenada, uma vida profundamente, digamos assim, com um plano de vida. Ele tinha realmente uma vida muito agitada, né? Porque era um homem da sociedade, mas ele tinha um plano de vida, tinha horários para rezar, fazia penitência, às vezes penitência dura, um homem muito mortificado, e tudo isso ele ocultava com uma elegância impressionante, né? Inclusive o famoso quadro que nós temos de São Thomas More, que é esse aqui, né? Apresenta-se com um homem muito elegante, né? Inclusive, antes dele ser martirizado, ele penteava o cabelo muito bem, né? E conta-se que antes do martírio dele, ele pediu para o carrasco que tivesse o cuidado de, na hora de cortar a cabeça, não bagunçasse o seu cabelo, né? Coisa de... o bom humor do Santos, elegância, né? Sempre muito elegante. E ele ocultava essa vida de oração, de penitência, de uma grande entrega a Deus através de uma vida muito normal. Ele casou 2 vezes, né? Casou com a primeira esposa e teve 4 filhos. Ela morreu, então ele pôde casar-se uma segunda vez. Sempre foi pai exemplar, marido exemplar, chefe. Claro, a casa dele era uma casa nobre, então ele tinha empregados, tinha muitos empregados. Então ele, na casa
casa dele, ele, a esposa, os filhos, os empregados, todos faziam a oração da tarde e a oração da noite. Frequentemente rezavam o texto. Todos iam à missa dominical. Era uma casa senhoral, digamos assim, né? Onde realmente Deus, a igreja, a fé estavam profundamente implantadas. A ordem da casa dele era reflexo da vida que ele tinha, né? Reflexo da vida que ele tinha, tanto é assim que, como ele era um grande estudioso, cultivador das ciências humanas, ele fez uma coisa que era inusitada na época. Na época, a mulher não estudava muito. E então, ele quis dar uma educação de alto nível para as filhas. Então, ele implantou na casa dele uma espécie de homeschooling. Olha! Onde ele podia educar as meninas no mesmo nível que ele educava os rapazes, né? Ele está ao nível de humanismo, de ciência, ele é tido realmente como um grande humanista, um grande estadista. Não é que ele vai para o mundo, é que ele é mundo, ele está no mundo, ele está inserido mesmo. Ele não é uma pessoa que está na igreja e vai para o mundo, não. Ele está inserido no mundo, aquilo que o Concílio Vaticano II fala, né? Que o leigo se santifica ab intra, né? Estando no mundo. Não é que os outros estão ao meu lado, é que eu sou os outros, né? Essa é a imagem que a gente tem desse grande homem, né? Um homem com uma vida de oração dessa, uma vida de penitência dessa, né? Uma vida ascética. Consequentemente, ele acabou levando isso pro lado profissional. Sem dúvida alguma. Quando ele assumiu digamos assim, a parte jurídica de todo o reino da Inglaterra, que ele foi chanceler do reino, e se comentou que todos os processos parados nos últimos meses ou anos, sei lá, ele resolveu todos em questão de pouco tempo, e ele ia sistematicamente, né? Tirando a pilha de papéis, né? Ele ia sistematicamente. E é incrível. Conseguiu em pouquíssimo tempo organizar toda a questão jurídica do reino. É engraçado, esse cargo, né, de chanceler do reino, ele existe até hoje. E até hoje é um cargo muito estimado na Inglaterra. Sem dúvida. A monarquia inglesa é uma das monarquias que mais procura conservar essas tradições antigas, né? Uhum. Aí vem aquela pergunta, né? Ele trabalhava com política, trabalhava com políticos, que ainda mais para nós brasileiros a gente tem meio que um medo disso, né? Como é que alguém consegue ver a santidade nesse meio? E como foi para ele, no caso, né? Viver no meio desse tanto de... Pois é, para ele foi simples, porque ele era tão coerente na vida dele, tão cristão na política. Tanto é assim que São João Paulo II nomeou patrono dos políticos. Os políticos têm um patrono, né? Olha só que legal. Ele era tão coerente na política que isso lhe custou a cabeça. Cortaram a cabeça dele, né? Que é assim, quando a pessoa é muito coerente, né, e leva realmente Deus a todos os ambientes, pode acabar perdendo a cabeça, né? Foi o que aconteceu com ele. Ele nos corromperam a cabeça dele. Né? O que acontece? Ele fazia realmente as coisas por amor a Deus, né? E ele costumava dizer, eu vou até onde Deus quiser que eu vou. Era o pensamento dele, né? E quando não der mais, é porque chegou a hora de morrer, né? E se for para morrer por Deus e por suas santas leis, lembrando os antigos macabeus, né? São Thomas More, ele não dormia na fé, né? Então, foi preso na Torre de Londres, né? Como o rei estava fazendo com alguns da época, né? Ficou anos preso na Torre de Londres. Nesse então, ele aproveitou para ler, para escrever. Conservamos muitas cartas, correspondência dele, entre ele, especialmente a sua filha Margaret, e nesse período também ele cresceu mais na união com Deus. Ele ficou mais amigo de Deus, mais íntimo de Deus, a oração dele aprofundou mais, e realmente já estava numa perspectiva de eternidade, né? Ele sabia que ele ia morrer, mas cedo ou mais tarde o rei ia pedir a cabeça dele, e isso o ajudou muito a se aproximar mais de Deus, né? A gente vê como são as pessoas de Deus que, diante dos perigos iminentes, em vez de se afastar, de se revoltar, ele não só se resignou, mas ele amou a vontade de Deus, né? Profundamente, de tal maneira que ele foi decapitado no dia 6 de julho, e a igreja comemora a sua festa no dia 22 de junho, né? Foi no ano 1537 que ele foi decapitado. A igreja anglicana também comemora a sua festa. Ué?
Porque o que aconteceu? Não faz muito sentido aí. Pois é, mas ele, como ele é mártir, né, confessou a fé, os anglicanos comemoram a festa dele. Só que os anglicanos comemoram no dia 6 de julho mesmo. Nós, os católicos, comemoramos no dia que ele era católico e o comemoramos no dia 22 de junho, porque foi o martírio do único bispo da Inglaterra fiel naquele então, que foi São João Fisher. Quando o rei Henrique VIII fez o cisma da igreja, vocês conhecem, nós conhecemos a história, né, que ele estava casado com Catarina de Aragão, só que Catarina de Aragão era estéril, ele queria muito ter um filho e ela não conseguia dar então esse filho, então ele começou o caso com uma amante, que foi Ana Bolena, e então ele queria oficializar, ou seja, deixar Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena. E então foi toda uma problemática que eu acho que a gente sabe muito bem, não vou recordar tudo aqui para não perder o foco, né? Mas sinceramente chega um momento em que Henrique VIII ele pede a adesão dos bispos ao seu projeto, né? E então ele se nomeia chefe da Igreja da Inglaterra, de tal maneira que isso é um ato cismático, faz um cisma na Igreja Católica. A partir de agora ele se separava, a partir daquele momento ele se separava do Papa, se separava de Roma e criava a sua própria igreja. E obrigava os bispos católicos a adotar o seu projeto. Era uma grande invasão em assuntos religiosos que ele estava fazendo. Só que ele era um homem violento mesmo. Henrique VIII era muito violento. Então os bispos sabiam, ou aceita o projeto do rei, ou então vai para a Torre de Londres, né? Vai para a torre e vai ser decapitado, vai ser matado. Então os bispos se acovardaram, exceto um, que foi o famoso São João Fisher, né? Mas é incrível, né? Todos os bispos da Inglaterra se acovardaram, exceto um, São João Fisher. E então, quem ficou fiel a Roma, quem ficou fiel à igreja? São João Fisher, o leigo Thomas More, os cartuchos e poucos mais. Porque quem fosse contra, perdia a cabeça, né? E o engraçado é que Thomas More, ele tinha, assim, pro rei, ele deveria ter uma importância, porque ele fazia parte do governo, né? O bispo não fazia parte do governo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não, a traição ainda foi maior. Isso aí era tão interessante porque Thomas More, ele como ele era um humanista e era um excelente cristão, ele queria o tempo todo conservar a lealdade ao rei. Ele falava, eu sou leal ao meu rei. Para todo cristão católico, o quarto mandamento da lei de Deus não é só obedecer a Deus, obedecer os pais, mas é também amar a pátria. É o quarto mandamento da lei de Deus, faz com que nós tenhamos amor à pátria e sejamos leais a quem nos governa. Mesmo o rei, com toda essa situação, essa bagunça, essas ingerências em campo religioso, Thomas More, ele dizia, eu sou fiel ao rei, eu sou leal ao rei, eu sou, desde o ponto de vista cristão católico, a minha consciência é diante de Deus. Ele é o grande defensor da consciência nesse sentido, né? E, portanto, eu me submeto ao Santo Padre, o bispo de Roma, né? Por outro lado, enquanto eu estou aqui, eu atuo de maneira cristã nessa sociedade e sou submisso ao rei. Permaneço leal ao rei, de tal maneira que o rei Henrique VIII queria muito que Thomas More prestasse o juramento também, o famoso juramento que faria com que quem prestasse aquele juramento entraria no cisma automaticamente, né? Então não era só uma questão estatal, aqui já entrava uma questão religiosa mesmo, estritamente religiosa. Então Thomas More falou que ele, com a consciência cristã que ele tinha, ele sabia que ele não podia fazer parte de um cisma, né? Então, por isso, custou a cabeça dele, ou ele foi decapitado, e sem dúvida alguma, uma das coisas que mais angustiava Henrique VIII é saber que o seu chanceler não o apoiava. Isso entristecia muito ao Henrique VIII, né? Ao mesmo tempo, Henrique VIII, é interessante, enquanto foi possível, preservou a vida de Thomas More, pelo respeito que ele tinha por Thomas More, pela sua ciência, pela sua humanidade, pelos serviços ao reino, por tudo que ele fez para a sociedade inglesa. O Henrique VIII tinha como que... Eu lembro um pouco daquela de Herodes e João Batista, né? Que a Sagrada Escritura diz que Herodes o escutava com prazer, a João Batista. Quando foi pedida a cabeça de João Batista num prato, diz a Escritura que o rei ficou com muita pena de ter que fazer aquilo, né? Henrique VIII, ele tinha um carinho, um respeito por Thomas More, mas a causa pessoal dele pesou mais, né? Então acabou matando
matando o Thomas More. O senhor falou que João Paulo II foi que Proclamou ele como o padroeiro dos políticos. E João Paulo II é muito recente, né? Então qual a importância de São Tomás More para hoje? Eu queria até mostrar, eu estou aqui com a carta apostólica E Sancti Tome Mori, que é uma carta em forma de motu próprio que proclamou São Tomás More patrono dos governantes e dos políticos. Ela é do ano 2000, em concreto do dia 31 de outubro do ano 2000, e o Papa João Paulo II quis fazer isso porque realmente São Tomás More, a vida dele, como a gente expôs aqui um pouquinho, eu queria até indicar um clássico filme, porque normalmente as histórias quando viram filme elas são mais interessantes, né? Mais interessantes do que ler. Tem aquele livro A Man for Seasons, que é O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. A tradução do título é péssima, né? O inglês como toda tradução de nome de filme, né? O homem seria um homem para as estações, um homem para todas as estações, né? Em inglês, A Man for Seasons. E traduziu em português como O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, né? Então, mas o filme é um clássico. Eu assisti ele é fenomenal. E o pessoal fica... É um filme antigo e mesmo antigo ele continua sendo muito bom, muito bom. Então, eu até indico, se vocês depois quiserem ver, eu acho que deve ter até deve ter na internet esse filme, por ser antigo. Eu assisti na internet, então. Aí você pode compreender melhor ainda por que ele deveria mesmo ser proclamado o patrono dos políticos, porque ele está no meio desse mundo político. Ele mesmo é chanceler do reino, portanto ocupa um cargo político. E João Paulo II quis proclamá-lo patrono dos políticos, porque a gente vê com toda clareza que a política é uma tarefa que precisa ser santificada. É uma tarefa santificável, mas especialmente quando a gente olha para o panorama brasileiro, a gente observa que é um panorama que está pouco santificado, apesar de ser uma profissão profundamente santificável. Papa João Paulo II mostra isso quando ele proclama São Tomás More padroeiro dos políticos e dos governantes. Eu queria até ler um trechinho dessa carta que mostra um pouco como se consegue isso, como se consegue levar Cristo para o meio político. João Paulo II cita a exortação apostólica Christi Fidelis Laity, que é o documento sobre os leigos do Concílio Vaticano II, que diz assim: a unidade de vida dos fiéis leigos é de enorme importância, pois eles têm que se santificar na vida profissional e social normal. Assim, para que possam corresponder à sua vocação, os fiéis leigos devem olhar para as atividades da vida cotidiana como uma ocasião de união com Deus e de cumprimento da sua vontade, e também como serviço aos outros homens. É um texto belíssimo, é o número 17 da Christi Fidelis Laity, citado por João Paulo II no documento que proclama São Tomás More padroeiro dos políticos e dos governantes. Essa unidade de vida, eu diria que é o carro-chefe para que se consiga santificar a vida profissional e, nesse caso, a vida dos políticos também, né? Então, São Tomás More, ele tem a sua missão depois disso, depois que João Paulo II encomendou essa missão para ele, é para ele rezar pelos políticos lá do céu, para que possam decidir de maneira responsável, com lealdade à pátria e, por que não dizê-lo, né? Totalmente permeados de um espírito cristão. A igreja ela tem um olhar voltado para a política no sentido de santificar ela. Aqui em Anápolis, no caso, nós temos até um movimento diocesano dedicado a políticos mesmo, né? Exatamente para a santificação da política. Aqui em Anápolis, o Igreja e Sociedade seria um exemplo disso, né? Uma forma de... Então, o movimento Igreja e Sociedade surgiu motivado por umas reflexões iniciais que nós tivemos por aqui, e depois era primeiro um grupo de reflexão paroquial, e depois o projeto foi apresentado ao bispo diocesano, aqui em Anápolis é Dom João Wilk, atualmente, e o bispo resolveu então adotar essa ideia da reflexão, inclusive no caso a ação a favor de uma política mais justa, decidiu adotar esse projeto a nível diocesano. O movimento Igreja e Sociedade é uma ação da igreja tentando mostrar ao mundo, especialmente ao mundo anapolino, né, que é possível santificar a realidade profissional chamada política. Eu diria que, enquanto iniciativa da igreja para tentar formar os cristãos leigos nesse sentido, ela é altamente válida. Mas, logicamente, não é ainda o ideal.
A igreja forja, mas o que nós queremos mesmo é que os leigos, não através de um movimento da igreja, mas eles mesmos formados, também através de um movimento da igreja, eles mesmos formados, comecem a ter iniciativa em todos os ambientes profissionais nos quais eles se encontram. Não é que eu tô lá na política e por detrás de mim está um padre que me orienta. Não é isso. A ideia do Vaticano II não é essa. A ideia do Vaticano II é: eu me formo como cristão, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida ascética, uma vida penitente, e eu, em meu nome próprio, não é assim que o leigo tem um padre por detrás, né? Que vai coordenando, olha, faz isso, faz aquilo. Não. O leigo não é marionete na mão dos padres. A expressão é um pouco forte, mas eu estou tentando entrar nessa mente do Vaticano II. Não. Os leigos não fazem as coisas porque os padres mandaram. Os leigos fazem porque eles são conscientes de que eles são discípulos de Cristo. O leigo é protagonista da sua vida laical, ele tem que ser apóstolo no meio do mundo. E ele tem que ter consciência disso. Então, lá no meu trabalho, na política, eu vou organizar os meus amigos que vão ser evangelizados à minha maneira, de maneira bem laical, mas é em meu nome, não é o padre que está por detrás disso. No movimento Igreja e Sociedade, ainda é a hierarquia que está por trás do movimento. Ótimo, isso tem que existir mesmo, né? Mas o fato de que os padres e o bispo estejam por detrás do movimento é algo interessante para formar esses leigos. Mas o segundo momento vai vir depois, que é quando esses leigos, não por causa do movimento Igreja e Sociedade, não por causa do padre, não por causa do bispo, eles com a consciência, é o que Thomas More tinha. Ele tinha uma consciência diante de Deus, que diante do Senhor, eu tenho uma missão. E não é o padre que coordena, não é o bispo que coordena. Como diz o decreto do Concílio Vaticano II, a Apostólica Mactuositatem, fala que os leigos fazem apostolado diretamente delegados pelo Senhor porque foram batizados. Então, esse apostolado eminentemente laical, ele se dá no seu trabalho, no caso dos políticos, né? Nessas relações de sociedade que eles têm, nessas reuniões de gabinete, enfim, todos esses momentos são momentos para o encontro pessoal com Deus. Se eles tiverem essa consciência, eu estou na presença de Deus, enquanto eu vejo, não sei, esse plano de ações para o próximo ano, né? Com as verbas que eu tenho para o meu município. Mas eu estou fazendo isso aqui na presença de Deus. E na próxima campanha eu quero ser governador do estado, né? Então, como é que eu vou fazer essa campanha se eu sou um homem que vivo na presença de Deus, né? É coisa do próprio leigo, conversando consigo mesmo, com a consciência cristã que eles têm, porque foi formada essa consciência cristã em Deus, na oração, na penitência, na confissão, na direção espiritual. Claro, normalmente tem um bom sacerdote por detrás que dá uma direção espiritual, mas essa direção espiritual não é para que a pessoa chegue lá e seja dominada por essa direção espiritual, né? Então existe uma grande independência apostólica nesse sentido. E o Papa João Paulo II, quando nomeia São Thomas More para ser o patrono dos políticos, ele está mostrando isso, né? Ele não está pedindo assim, diocese, organize algo para evangelizar os políticos. João Paulo II está pensando, olha, os políticos cristãos, lá onde eles estão na política, eles têm que fazer alguma coisa para santificar essa tarefa santificável, pedir todo o auxílio da comunidade paroquial, da comunidade onde ele participa, para ele ser formado, para ele conseguir fazer esse trabalho. Então, normalmente a gente vai assim, né? De nós para eles. João Paulo II, como além de santo é um gênio e maravilhoso, ele faz o movimento ao contrário, não é de eles para nós. São eles que precisam da ajuda dos sacramentos, da oração, da penitência. São eles que vêm pedir nos sacerdotes isso. E a iniciativa da evangelização no mundo político é deles. Então, o nosso movimento Igreja e Sociedade, ele é a base para que peçam a nós essa formação. E nesse sentido é um movimento maravilhoso, muito útil para a nossa diocese, para conseguirmos o ideal do Vaticano II, o ideal de João Paulo II, o ideal de ter vários Thomas More nesse Brasil. Padre, foi excelente, obrigado por ter vindo, o pessoal gosta muito quando o senhor aparece aqui, e eu espero que você clique em joinha, se inscreva no canal, e a gente se encontra aqui toda semana. Beijo no coração e tchau!